Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol se punha atrás das imensas janelas panorâmicas da mansão Whitmore, projetando reflexos dourados nos pisos de mármore. Madison Carter, uma CEO negra de 28 anos, saiu do carro da empresa com uma postura confiante e elegante. Seu terno preto impecavelmente alinhado e sua bolsa de grife a tiracolo. Ela havia passado meses negociando uma parceria estratégica de 900 milhões de dólares e hoje assinaria o contrato final. Na entrada, ela foi recebida pela matriarca da família, Lady Victoria Whitmore, cujo sorriso gélido mal disfarçava o desprezo que sentia. Ah, Madison, que prazer finalmente vê-la, disse ela com uma voz doce, porém cortante. No hall, pinturas antigas e lustres de cristal serviam como lembretes do poder e da riqueza dos Whitmore, mas a atmosfera era carregada de condescendência. Enquanto Madison caminhava em direção à sala de reuniões, sentiu os olhares pesados do herdeiro, Harrison Whitmore, e de vários convidados ricos. Eles cochichavam entre si, sorrindo zombeteiramente. Então está aí a famosa Madison Carter, disse Harrison com a voz baixa, mas audível, provocando risos abafados daqueles ao seu redor. A sala de reuniões era suntuosa, com uma enorme mesa de mogno e poltronas de couro vermelho. Madison sentou-se, colocando calmamente sua pasta sobre a mesa. Lady Victoria logo começou uma série de comentários condescendentes, questionando sua competência e experiência sob o pretexto de verificar sua legitimidade. Cada frase era uma humilhação cuidadosamente calculada, destinada a desestabilizá-la. Madison sentiu a raiva crescer, mas controlou as emoções. Ela havia preparado cada número, cada argumento, cada cláusula do contrato. No entanto, no fundo, uma pergunta persistia: será que ela realmente conseguiria fechar um acordo com pessoas capazes de tanto desprezo? Ao término da reunião, os Whitmores trocaram olhares cúmplices, convencidos de que haviam levado a melhor sobre a jovem CEO. Madison saiu da sala com um sorriso educado, mas sua mente já fervilhava. Ela sabia que aquela humilhação não era o fim, era o ponto de partida de um plano que ninguém havia previsto. De volta ao seu escritório iluminado no coração de Manhattan, Madison Carter acomodou-se atrás de sua mesa de vidro, com o olhar fixo nos arranha-céus reluzentes ao longe. Sua assistente, Julia, notou imediatamente seu silêncio incomum. "Correu tudo bem?" perguntou timidamente. Madison a encarou por um instante, depois balançou a cabeça levemente, como se dissesse que palavras não eram necessárias. Ela colocou a bolsa na poltrona e abriu a pasta contendo o contrato de 900 milhões de dólares que havia preparado com sua equipe jurídica. Página por página, releu cada cláusula, cada compromisso. Então, deparou-se com uma passagem crucial, uma cláusula de condição moral e comportamental que sua equipe havia inserido, quase como precaução, estipulando que qualquer comportamento desrespeitoso ou discriminatório por parte do parceiro anularia automaticamente o contrato. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Este documento, que ela assinará com meticuloso cuidado e precisão, acabará de lhe conceder um poder inesperado. Madison percebeu que podia, sem infringir a lei, encerrar a parceria com os Whitmore, e de forma irrevogável. A chave não era o dinheiro, mas o respeito e a dignidade. Ela ligou imediatamente para seu advogado principal, Robert Jenkins. Após alguns minutos de conversa séria, ele confirmou que ela suspeitava. "Madison, legalmente você está totalmente protegida. Se você invocar essa cláusula agora, o contrato é anulado. E acredite, não há como eles contestarem isso." Madison fechou os olhos por um instante, deixando a raiva e a frustração se transformarem em determinação. Ela sabia exatamente o que ia fazer: usar aquele momento para enviar uma mensagem clara a todos que acreditavam que a riqueza era suficiente para humilhar os outros. Aquilo não era apenas um cancelamento de contrato, era uma lição de respeito e poder. Em seguida, ela redigiu a versão final de sua mensagem oficial, discreta, porém implacável, preparando sua vingança silenciosa, mais devastadora. Naquele momento de solidão, Madison compreendeu uma coisa: ela não era mais a jovem e ingênua CEO que os Whitmores pensavam poder destruir. Ela estava pronta para retomar o controle, e ninguém poderia impedi-la. Na manhã seguinte, Madison Carter entrou na sala de conferências da sua empresa com uma determinação palpável. Seus assistentes e advogados já estavam reunidos em volta da grande mesa de madeira polida. A atmosfera estava carregada de tensão. Todos sabiam que algo decisivo estava prestes a acontecer. "Vamos revisar os termos do contrato com os Whitmores", anunciou Madison com voz firme e calma.
Seus olhos escuros e penetrantes percorreram a sala, deixando claro que ela não estava brincando. Ela tirou uma pasta grossa e a colocou à sua frente. Cada página detalhava as cláusulas de respeito, ética e conduta que ela havia preparado meticulosamente. O comportamento deles ontem foi inaceitável, continuou ela. Eles tentaram me humilhar publicamente. Garantiremos que esse tipo de comportamento tenha consequências imediatas e irreversíveis. O advogado principal, Robert Jenkins, assentiu. Madison, você pode incluir uma cláusula rigorosa que cancele o contrato imediatamente se a família Whitmore ultrapassar os limites. Isso não lhes dá nenhuma margem de manobra. Madison esboçou um sorriso frio. Exatamente. Vamos reescrever o contrato. Mas não se trata apenas de cláusulas legais. Cada palavra deve refletir nossa posição. Jamais negociamos com quem é desrespeitoso. Durante várias horas, a equipe trabalhou na reescrita do contrato. Madison supervisionou cada frase, cada vírgula com precisão cirúrgica. Ela transformou esse documento em uma arma de justiça silenciosa, prova irrefutável de que o respeito é inegociável. Assim que o contrato foi finalizado, Madison redigiu um e-mail formal para os Whitmores. Cada palavra foi escolhida para lembrá-los de seu comportamento, sem jamais revelar a menor emoção pessoal. A frase-chave ressoava como um aviso. Nossa empresa valoriza o respeito e a integridade. Qualquer violação desses princípios, mesmo que implícita, invalida automaticamente qualquer parceria. Ao clicar em enviar, Madison sentiu uma onda de satisfação. Não se tratava de um ato ruidoso de vingança, mas de uma manobra estratégica e elegante. Ela havia assumido o controle da situação, transformando a humilhação sofrida em poder tangível. Mais tarde, em seu escritório, ela contemplou o horizonte de Manhattan. Pela primeira vez, permitiu-se um sorriso genuíno. Os Whitmores achavam que a tinham humilhado ontem. Hoje, a situação se inverteu. E Madison Carter acabará de levar a melhor. O tão aguardado dia chegou. Madison Carter organizou uma coletiva de imprensa no moderno auditório de sua empresa. Repórteres, câmeras e microfones estavam perfeitamente alinhados. O anúncio do megacontrato de 900 milhões de dólares já havia circulado na mídia, e todos aguardavam a assinatura oficial com os Whitmores. Madison subiu ao palco, vestida com um terno escuro, elegante e perfeitamente calma. Um silêncio profundo tomou conta da sala quando ela pegou o microfone. Todos os olhares estavam fixos nela, aguardando o momento em que ela confirmaria a parceria colossal. Mas Madison não sorriu. Ela respirou fundo e disse: Senhoras e senhores, prezados parceiros e imprensa, nossa empresa valoriza duas coisas acima de tudo: inovação e respeito. Ontem, durante nossas negociações com a família Whitmore, esses princípios foram gravemente violados. Portanto, e de acordo com os termos do nosso contrato, decidimos cancelar a parceria de 900 milhões de dólares. Um murmúrio percorreu a sala. As câmeras focaram nos rostos dos Whitmore, atônitos e furiosos. Lady Victoria empalideceu ligeiramente, enquanto Harrison encarava Madison com uma mistura de raiva e incredulidade. Madison prosseguiu com a voz calma mas incisiva. Não acreditamos que a riqueza justifique o desrespeito. Nenhum investimento, nenhuma quantia em dinheiro, tem valor se os princípios da integridade e da dignidade forem violados. Jornalistas se apressaram em fazer perguntas, e as redes sociais explodiram em minutos. Milhares de mensagens de apoio a Madison inundaram as redes, profissionais admirando sua coragem, jovens líderes inspirados por sua determinação. A reputação dos Whitmore, no entanto, começou a ruir publicamente. Nos bastidores, Madison sentiu uma onda de satisfação. Ela havia transformado a humilhação que sofrerá em um momento de triunfo, sem gritos, sem violência, mas com elegância e estratégia impecáveis. A lição era clara: respeito é inegociável, e aqueles que o desrespeitam devem pagar o preço. Naquele dia, Madison Carter não apenas assinou um contrato, ela redefiniu as regras do poder no mundo dos negócios. E ninguém jamais esqueceria seu nome. As semanas que se seguiram ao cancelamento público do contrato foram tumultuosas. Os Whitmore tentaram minimizar o escândalo na mídia, mas sua arrogância causou danos irreparáveis. Os investidores e parceiros habituais da família começaram a hesitar, alguns se distanciando discretamente para evitar serem associados a uma reputação manchada. Enquanto isso, Madison Carter aproveitou todas as oportunidades. Ela não só reforçou as cláusulas éticas em seus contratos, como também atraiu a atenção de investidores internacionais impressionados com sua coragem e determinação. Sua startup, já inovadora, rapidamente se tornou um símbolo de sucesso construído sobre integridade e respeito.
Certa noite, enquanto analisava relatórios financeiros em seu escritório, Madison recebeu um telefonema inesperado de um investidor europeu, impressionado com a forma como ela lidou com o conflito com os Whitmores. Madison, o que você fez é notável. Queremos não só investir, mas também colaborar em diversos projetos estratégicos em escala global. Um sorriso discreto surgiu em seu rosto. Ela percebeu que sua humilhação inicial havia se transformado em uma enorme vantagem competitiva. Os Whitmores, por sua vez, continuaram lutando para preservar sua imagem, mas cada tentativa parecia inútil. Sua arrogância os havia isolado, e Madison, graças à sua determinação e estratégia, havia conquistado uma vantagem decisiva. Em seu escritório, Madison permitiu-se um momento de reflexão. Cada decisão, cada palavra escolhida no contrato, cada movimento neste jogo de xadrez havia sido meticulosamente planejado. Ela transformará a dor em poder, a humilhação em oportunidade. À medida que seu negócio se expandia, Madison permaneceu fiel aos seus princípios. Ela incentivou seus funcionários a valorizarem o respeito mútuo, a justiça e a ética, construindo uma cultura corporativa única e sólida. A mensagem era clara: riqueza não vale nada sem dignidade e integridade. Os Whitmores, outrora mestres do jogo, agora eram meros espectadores impotentes da ascensão de Madison Carter ao poder. A vingança foi sutil, invisível para alguns, mas total em seu impacto. Não se limitou a cancelar um contrato, redefiniu o poder no mundo dos negócios. Poucos meses após o cancelamento do contrato de 900 milhões de dólares, Madison Carter havia alcançado um nível de notoriedade e respeito que nem mesmo os Whitmores podiam ignorar. Investidores, atraídos por sua estratégia, determinação e integridade, vieram de todo o mundo. Sua empresa firmou diversas parcerias internacionais, superando em muito o valor inicial oferecido pelos Whitmores. Em uma conferência global de inovação e tecnologia em Nova York, Madison subiu ao palco diante de uma plateia de empreendedores, jornalistas e investidores internacionais. O público aplaudiu longamente quando ela começou a falar. Seu discurso inspirador e ponderado nunca mencionou diretamente os Whitmores, mas cada palavra transmitiu uma mensagem clara: dignidade e respeito são a essência do sucesso. O sucesso não se resume a números ou contratos, senhoras e senhores, disse ela com voz firme, porém afetuosa. Trata-se de construir relacionamentos baseados em confiança, integridade e respeito mútuo. Aqueles que se esquecem disso acabarão perdendo mais do que apenas dinheiro. A mídia amplificou sua mensagem, e sua história se tornou um exemplo global de coragem, estratégia e força moral. Nas redes sociais, milhares de jovens empreendedores a citaram como inspiração. Os Whitmores, por outro lado, tornaram-se um símbolo de arrogância ultrapassada e oportunidades perdidas. Enquanto isso, Madison continuou avançando, focada na expansão de seus negócios e no desenvolvimento de projetos inovadores. Sua startup havia se tornado uma referência em liderança ética e impacto global. Cada contrato assinado, cada parceria firmada, refletia os valores que ela defendia desde o início: respeito, dignidade e excelência. No dia em que sua empresa anunciou um contrato de mais de 1,2 bilhão de dólares, muito superior ao que havia cancelado com os Whitmore, Madison soube que havia vencido não apenas financeiramente, mas também moral e simbolicamente. A jovem CEO que havia sido humilhada não era mais a mesma, agora ela era uma força formidável, uma lenda no mundo dos negócios e um exemplo vivo de que a humilhação pode ser transformada em triunfo quando se sabe como assumir o próprio poder. Em seu escritório, Madison contemplava o horizonte de Manhattan com um sorriso discreto nos lábios. Ela sabia que havia mudado as regras do jogo e que ninguém jamais poderia subestimar a força de sua inteligência e integridade novamente.